Bom dia. Bem, a gente vai. Estamos iniciando a nossa primeira aula, né? Como vocês já sabem, meu nome é Wendson Medeiros, né? Professor de vocês de Física e Matemática, né? Você já me conhece muito bem. Bem, essa primeira aula, né? A gente só falando, dando a ideia de como é que a gente vai trabalhar com essas aulas online. Para essa primeira aula online, eu busquei para todas as séries, né? Pegar os assuntos mais relevantes dentro do assunto, dentro dos tópicos, os tópicos mais relevantes dentro do que já foi dado para vocês, tá bom? Então hoje a gente vai falar mais uma vez, né, fazendo uma revisão sobre conceitos básicos de óptica geométrica, tá ok? Bem, então a gente sabe, né, a princípio que a óptica geométrica ela é o estudo da luz, né, e utilizando a geometria. Então a gente, como eu já expliquei para vocês em sala de aula, a gente trata a luz, né, como um raio luminoso, como uma reta, e a partir disso a gente analisa o que, que acontece com quais os fenômenos luminosos associados a essa perspectiva da luz, tá? Então a gente vai iniciar falando um pouco sobre o que é luz, certo? E a partir disso a gente vai falar alguns fenômenos, né? Tratar de mostrar para vocês alguns fenômenos associados à interação da luz com meios materiais, tá ok? Então a gente sabe que a definição da óptica geométrica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à propagação da luz. E aí ele pergunta, mas o que é luz? Né? Eu já expliquei para vocês várias vezes que luz, não existe uma definição formal para luz. A luz, a gente sabe que existem, hoje o modelo aceito para a luz é o que nós chamamos de dualidade onda-partícula. Né? Então a gente, em alguns experimentos, considera a luz como uma onda, em outros experimentos, considera a luz como uma partícula. Para a óptica geométrica, como já expliquei também para vocês em sala, a gente tem uma aproximação grosseira da luz, dizendo que o raio luminoso ele viaja em linha reta e também que quando ele passa de um meio material para outro, surgem alguns fenômenos que a gente vai colocar aqui ao longo da aula, tá bom? Bem, aí ele inicia fazendo a pergunta, mas o que é luz? O principal conceito de luz, assim entendido, para uma boa compreensão, é o estudo da óptica geométrica. Então a gente entende um pouco a luz, né, utilizando óptica geométrica, mas como eu já disse várias vezes, é uma aproximação, tá? Bem, e os fenômenos utilizados são os fenômenos que relacionam, né, que estão relacionados à passagem da luz para um meio ou outro. Dentre eles, o mais conhecido e o mais estudado dentro da óptica geométrica é a refração. E aí, a partir desse fenômeno é que a gente o foco inicial dessa aula, tá? Então, essa aula ela consiste em a gente estudar as leis da refração, certo? E mostrar o que, que acontece com a luz quando ela interage ou quando ela passa de um meio material para o outro, tá? Lembrando que os meios que vão ser estudados aqui são meios transparentes. Por quê? Porque os meios transparentes são meios nos quais a gente consegue entender ou ver, né, de uma maneira mais clara os fenômenos luminosos, tá? Então a gente só consegue identificar a refração da luz em um meio transparente, tá? Então, a refração da luz, que é o fenômeno que a gente vai estudar hoje, é a passagem da luz de um meio para o outro, implicando a alteração da velocidade de propagação. A gente sabe que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, né? E aí a gente sabe o seguinte, quando a luz ela interage com o meio material, né? Essa velocidade da luz que eu falei anteriormente é a velocidade da luz no vácuo. Quando ela interage no meio material, a gente sabe que ela diminui a velocidade de propagação dela por interagir com as moléculas do material, tá? Ou com os átomos do material. Essa diminuição na velocidade de propagação da luz no meio é o que faz com que surja fenômenos como, por exemplo, o fenômeno da refração, que nada mais é do que o desvio que a luz faz quando passa de um meio material para outro meio material. Lembrando que esses meios materiais são meios transparentes, no qual a gente consegue ver com mais clareza os fenômenos luminosos, tá? Então a refração da luz é a passagem da luz de um meio para o outro, implicando a alteração na velocidade de propagação. Então vocês observam aqui que eu tenho uma demonstração de um raio luminoso que passa de um meio material, nesse caso esse meio mais claro,
para um meio mais escuro, e essa aqui é a superfície de divisão entre os dois meios materiais. Quando a luz interage de um meio para o outro, você percebe que essa reta que iria prolongar-se né, nessa direção, ela faz um pequeno desvio. Temos aqui um ângulo, que nós chamamos de ângulo de incidência, relacionado ao que nós chamamos de reta normal, e o ângulo de refração, certo? Então, a velocidade da luz, como eu já disse anteriormente, é 300 mil km por segundo, velocidade máxima a ser alcançada segundo Einstein, né? Portanto, em qualquer outro meio, a luz, com certeza, a velocidade dela será menor por interagir com o meio material, ok? Bem, mas para estudarmos a refração da luz, nós precisamos entender algumas características físicas, algumas grandezas físicas que são utilizadas na óptica geométrica. Então, uma delas é o que nós chamamos de índice de refração. O índice de refração, né, é o que mede o grau, a gente pode falar assim, de desvio da luz quando ela passa de um meio para o outro. Tá? Então, ele diz, o índice de refração aqui, nesse caso, absoluto, ela é a relação entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Se vocês olharem aqui essa equação aqui ao lado, eu tenho que o índice de refração, que é o N, ele é a velocidade da luz no vácuo, que geralmente é chamado de C, tá? Dividido pela velocidade da luz no meio, que é o V, tá? Então, velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Vocês percebem que aqui eu tenho uma tabela ao lado mostrando os vários índices de refração de acordo com as várias substâncias, tá? Então, você percebe, por exemplo, que a água tem um índice de refração 1,333, certo? Então, por que esse número aqui é um pouco maior? A explicação é óbvia. Se isso aqui é o limite de velocidade, isso quer dizer que para que esse número aqui fosse, por exemplo, menor, essa velocidade teria que ser maior do que essa. Como não existe, né, teoricamente, na prática não existe, e nem na teoria, né, existe uma velocidade da luz, uma velocidade maior do que a da luz, isso aqui, o valor máximo que isso pode ser atingido é igual a 1. Ok? Bem, geral, aqui nós fazemos uma aproximação de dizer que a velocidade da luz no ar é igual a 1, mas isso é uma aproximação, tá? A gente sabe que o ar ele é composto por moléculas e a luz interage com eles. Se ela interage, com certeza esse valor não seria igual a 1, tá bom? Então, essa é uma aproximação que a gente faz para facilitar os cálculos, tá? Bem, e aí a gente vê o seguinte. Você tem dois meios, né? Aqui ele mostra dois meios materiais, meio 1 e meio 2. Cada um dos meios tem um índice de refração, obviamente, né? Porque se forem meios diferentes, ok? Porque são formados por composições diferentes, certo? Moléculas diferentes, por exemplo, o ar é diferente da água, assim como que a água é diferente do vidro, tá? Você tem aqui o raio luminoso interagindo entre os meios, e aqui eu tenho a relação, ele faz uma relação entre os dois índices de refração, ele faz uma razão. Essa razão é chamada de índice de refração relativo. Então, o índice de refração relativo é a razão entre o índice de refração de um meio material e o outro. Tá? Quando você substitui aqui nessa equação aquele valor, aquela equação anterior, você obtém que o índice de refração relativo também pode ser dado por a razão entre as velocidades de propagação da luz nos meios materiais. Ok? Bem, aqui ele faz um esquema bem simples, mostrando que aqui a gente faz um estudo simples de como é que acontece a refração em um meio material, né? Na passagem da luz de um meio material para o outro. Então, a gente tem um raio luminoso como um raio incidente, né? Tem o meio 1 e o meio 2, a gente pode considerar aqui, por exemplo, como ar e água, ok? E aí, esse raio ele incide com uma velocidade V1, tá? Essa velocidade nesse meio material, com certeza será diferente da velocidade dentro desse meio material. Aqui é uma reta que nós chamamos de reta normal, ela é perpendicular à superfície que separa os dois meios. O I é o ângulo de incidência do raio incidente com relação à reta normal. O R é o ângulo de incidência da reta que forma o raio refratado com a reta normal, certo? Esse R aqui e esse I são ângulos, certo? E vão ser utilizados para quando a gente for escrever para vocês a lei de Snell-Descartes, certo? Que é a segunda lei da refração. Então, você tem o meio 1 e o meio 2, tem o raio incidente, a luz passa de um meio para o outro, sofre o desvio, certo? E essas velocidades, obviamente, são diferentes, tá? Em relação... E tenho esses ângulos, ângulo de incidência e ângulo refratado em relação à reta normal, ok?
Bem, a partir disso, a gente vai escrever para vocês as leis da refração. Então, as leis da refração, a primeira delas diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado, eles são coplanares. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eles pertencem ao mesmo meio. Então, você observa, por exemplo, que o raio incidente formado por essa reta, o raio refratado formado por essa reta e a reta normal pertence ao plano alfa, tá? Então, esse plano alfa, certo? Dentro dele, né, sobre ele, estão os raios incidente, raio refratado e a reta normal, que geralmente é perpendicular à superfície que separa os dois meios, ok? Essa é a primeira lei da refração. Já a segunda lei, por sua vez, ela é uma tentativa, né, da gente poder agora equacionar e conseguir entender, descobrir, por exemplo, ângulos de incidência, ângulos de refração, certo? Ou índice de refração entre os meios. Essa lei é chamada de lei de Snell-Descartes, certo? Que relaciona os índices de incidência entre os dois meios e o seno dos ângulos de incidência e ângulo de refração entre os dois meios. Então aqui está um exemplo simples. Você tem aqui dois meios materiais, tá? Pode ser água e vidro, ar e água, né? Dois meios materiais transparentes, no qual a luz pode viajar dentro deles, certo? Que oferece menos resistência à propagação da luz dentro deles, certo? Então você tem os dois meios materiais, o raio incide com um ângulo de incidência em relação à reta normal, o raio refrata, certo? Sofre o desvio aqui, tem um ângulo de refração em relação à reta normal, e essa é a lei chamada lei de Snell-Descartes, que relaciona os índices de refração e com relação aos senos dos ângulos incidentes e ângulo de refração, ok? Tudo bem? Se você passa o N2 para cá, ó, se você passa o N1 para cá dividindo, e esse seno de R para cá dividindo, você cai no que nós chamamos de índice de refração relativo. Então, você vem aqui para o índice de refração relativo de 2 com relação a 1, é igual à variação das velocidades, que também é igual à divisão ou à razão entre os dois senos dos ângulos de incidência dividido pelo seno do ângulo refratado. Ok? Tudo bem. Aqui ele mostra mais uma vez que em dois meios materiais diferentes, certo? Com ângulo de incidência e ângulo de refração, se o índice de refração desse meio aqui, no caso do meio aqui de baixo, que a gente pode considerar, por exemplo, como água, for maior do que o de cima, esse ângulo aqui de incidência será sempre maior do que o ângulo de refração. É isso que ele quer dizer. Então, se o NB for maior do que o NA, esse ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Então, ele diz uma observação. A luz, ao passar de um meio, e isso é o que determina, né, o que define a refrigência dos meios. Então, se ela passa de um meio menos refrigente para um meio mais refrigente, ou seja, menos refrigente seria o NA, mais refrigente seria o NB, então você tem um aumento aqui no ângulo de incidência com relação à reta normal, ok? Se for o contrário, né? Se o NA, ou seja, você está passando de um meio mais refrigente para um meio menos refrigente, você tem um aumento, ou seja, o desvio ele vai do raio luminoso vai ser nessa direção, fazendo com que o ângulo de refração aumente, ou seja, o ângulo de incidência é sempre menor do que o ângulo refratado, tá bom? É o contrário, tá? E aqui nós temos um exemplo, né? Temos um exemplo claro aqui, né, uma aplicação da lei de Snell-Descartes. Então, você tem, por exemplo, ele diz, né, que um raio luminoso forma ângulos de 30 graus e 45 graus com a superfície, que separa o vácuo e um meio que ele não sabe quem é, ele chama de meio X. O que ele quer, na realidade, com esse exemplo, é descobrir esse meio X através do índice de refração dele, tá? E ele pede para determinar o índice de refração do meio X e a velocidade da luz nesse meio. Então tá aqui, ó, você tem um raio incidente, faz 30 graus com essa superfície, só que você tem que lembrar que o I, que é o índice, que é o ângulo de incidência, ele é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Então, se aqui é 30 e a reta normal é perpendicular a essa superfície, obviamente o restante que está faltando é 60. Então, por isso que ele utiliza o seno de 60 aqui, tá?
Então, quando você aplica Snell Descartes, o índice de refração do meio 1 ele sabe, que é o vácuo, é 1. O seno do ângulo de incidência também é 60 graus. O N2 ele não sabe quem é o que ele quer descobrir. E o seno de 45 graus, que é o índice, que é o ângulo refratado. Faz o cálculo, obtém que o índice de refração do meio 2 é igual a 1,21. A partir do índice de refração, ele pode caracterizar o meio material, tá? Então, a gente pode, por exemplo, como já tem valores tabelados do índice de refração em relação ao meio material, você já pode descobrir qual meio material seria esse. Água, vidro, né? A gente pode já descobrir através do índice de refração. Bem, mas aqui o objetivo é descobrir o meio do índice de refração e, além de descobrir o índice de refração, também descobrir a velocidade da luz no meio material. Como é que a gente faz? Utiliza o índice de refração absoluto. Então, você tem o N2, ele já descobriu, joga na equação do índice de refração absoluto, né? E aí você obtém que esse valor aqui ele é tabelado, é 3 vezes 10 à oitava, né? Como está aqui. Faz a multiplicação produto do meio para produtos extremos e observa que o valor da velocidade no meio material 2, né? Ele é muito, né, nesse caso aí, muito menor do que a velocidade da luz, né? Então fica em torno de 2. A ordem de grandeza é a mesma, porém esse número aqui é já um pouco menor, né? Então é 2,48, né, metros por segundo. Constatando mais uma vez de que no meio material a luz ela tende a ter uma diminuição, certo, da velocidade que ela teria, por exemplo, no vácuo. Bem, relacionado também à luz, né? E relacionado à refração da luz, a gente tem, por exemplo, alguns fenômenos, esses fenômenos estando dispostos no cotidiano, né? Mostrado para a gente no cotidiano. Você tem, por exemplo, aqui o fenômeno da refração da luz, né? E essa refração da luz, o que que acontece? A luz ela vem do Sol, né? A luz branca ela vem do Sol, aí interage com a superfície, por exemplo, de uma piscina dessa, e como ela tem um desvio na superfície aqui por passar do ar para a água, certo? Ela aparenta, faz a imagem que é criada para nós, faz com que a luz, a piscina aparente ser mais rasa, né? Então o que que acontece? Você tem a refração da luz, faz com que a piscina tenha a aparência de ser mais rasa por conta desse desvio, tá? Do raio luminoso quando passa de um meio material, por exemplo, o ar para a água, tá? Outro fenômeno que acontece muito, né, é a refração da luz quando ela vem de uma estrela e interage com a atmosfera da Terra. Então a gente sabe que as estrelas elas emitem luz, né, obviamente. Essa luz ela viaja vários quilômetros pelo espaço vazio, né, pelo espaço sideral. Essa luz ela chega até a Terra, né, ela demora um tempo para poder chegar até a Terra, porque as distâncias são muito grandes, certo? E quando ela interage com a atmosfera da Terra, ela passa de um meio que é o vácuo, né, o meio espaço sideral, para um meio material. Então ela diminui a velocidade dela de propagação por interagir com as moléculas da atmosfera e, por sua vez, sofre refração. A refração da luz emitida por uma estrela na atmosfera cria uma imagem aparente da estrela, tá? Então, essa refração, a luz ela vem, interage com a superfície da atmosfera, certo? E a imagem que é criada dela é aqui, mas na realidade a estrela está aqui, tá? Então esse fenômeno, quando, por exemplo, astrônomos ou para vários outros pesquisadores que estudam cosmólogos, isso precisa ser corrigido quando você faz observações de estrelas, supernovas e qualquer outro objeto celeste que emita luz, tá? Então essa seria uma aplicação prática na astronomia do estudo da óptica geométrica, mais especificamente a refração da luz, tá? Então isso aí precisa ser corrigido, né? Porque para fins científicos isso daria um erro, né, nos cálculos e a gente não teria a posição, a gente não teria como calcular a posição ou pelo menos mapear a posição das estrelas no céu por conta desse desvio que a luz sofre na atmosfera. Aqui também é a mesma, essencialmente o mesmo exemplo, porém aqui só está mostrando o que acontece, ó,
quando a luz desvia, né, você percebe que aparece até um desvio para o vermelho, né? Ou seja, você sofre mais uma dispersão da luz mais para o vermelho quando está nessa posição com relação à atmosfera. O Sol está numa posição mais horizontal com relação à atmosfera. E ele até diz aqui, ó, o Sol avermelhado é devido à refração atmosférica, né? Então, a luz sai do Sol, viaja, né, vários milhões de quilômetros, atinge a atmosfera e a imagem do Sol aparente é essa aqui, tá? Ok. Bem, nessa slide ele explica essencialmente a ideia de como é que os objetos, as imagens são criadas, né? Por exemplo, quando você tem a luz passando de um meio para o outro. Então, o que que ele, para um dióptro plano, o que que é o dióptro plano? Na realidade, são dois meios materiais, tá? Transparentes, certo? Interagindo entre si. Então, o que que acontece com a imagem? Vamos olhar apenas para esse lado aqui, ó. Você tem um observador, certo? Você sabe que o objeto que está aqui embaixo, ele ganha luz do sol, porém também ele espalha a luz, certo? Então, ele emite luz. Então, se tem um peixe dentro d'água, por exemplo, ele emite luz porque ele recebe luz do sol e espalha essa luz. E é assim que a gente vê as coisas, né? Então, os raios luminosos vêm do objeto que está no... Aqui, por exemplo, um peixe, a gente pode pensar esse objeto aqui como um peixe dentro d'água, certo? Interagem com a superfície, como aqui é água e aqui é ar, certo? Eles vão refratar. Refratando, ela chega ao campo visual do observador aqui. Chegando ao campo do observador, visual do observador, você percebe que a imagem ela é criada aqui nesse ponto, mas percebe que a imagem é criada aqui, porém o objeto está aqui. Então, esse desvio, né, ele é feito justamente por causa da refração da luz de um meio material, por exemplo, a água, passando para o ar, né? Então, a gente tem aqui uma aplicação prática. Então, por exemplo, se você está na beira de um lago, ou então de um rio, e ele é transparente, você vê um peixe dentro d'água, na realidade ele não está naquele local onde você está vendo ele, tá? Ou um pouco antes ou um pouco depois, por conta desse efeito da refração em meios materiais, ok? Refração da luz em meios materiais. Aqui também é o mesmo exemplo, porém invertido, né? Colocando o observador dentro de um meio material, não mais da água, mas não mais do ar, mas sim da água. Aqui ele explica o que é dióptros, que eu já expliquei para vocês. Na realidade, dióptros são meios materiais transparentes, e esses meios materiais transparentes são onde a gente consegue observar o fenômeno da refração com mais clareza, né? E nesse slide, pessoal, ele fala uma aplicação prática da refração da luz, certo? E que a gente vai mostrar para vocês que gera tecnologia. Então a gente vai pensar o seguinte: a gente tem um objeto aqui nesse meio material 2, que a gente pode pensar como a água, e esse objeto ele está emitindo, ele ganha luz e espalha a luz, né? Então os raios luminosos, que são essas flechas aqui, saem dele, interagem com a superfície e são refratados. Percebe que os raios luminosos eles estão dispostos aqui, ó, de maneiras, ó, esse está mais próximo da reta normal, esse está um pouco mais distante, esse também. À medida que você varia esse ângulo aqui de incidência, porque o objeto está aqui, né, nessa região de baixo, então quando você varia aumentando o ângulo de incidência, certo? Você percebe que o ângulo de refração ele passa a ficar mais próximo da superfície, ou seja, da superfície, né, que é normal a reta normal. Bem, nesse ponto aqui em amarelo, certo? É o limite. O que é o limite? Chega um momento, vamos pensar uma lanterna. Você está com uma lanterna dentro da água. Então você está emitindo luz, você vai girando essa fonte luminosa. Quando você vai girando, os raios refratados cada vez vão se aproximando da normal. Nesse raio aqui amarelo, quer dizer que não existe mais refração. A refração ela está esse aqui é o limite do que possa existir refração. Então, a partir daqui, só vai existir agora reflexão. E o que é reflexão? Reflexão é o raio incidente vai ser refletido para dentro do mesmo meio material. Então, você vai, a partir daqui, veja o que acontece. Você vai ter o raio
incidente sendo refletido para dentro do próprio meio material. Isso é o que nós chamamos de ângulo limite de refração, ou que nós chamamos de reflexão interna total ou reflexão total. Então, o que é que isso quer dizer? O ângulo limite é o ângulo máximo que eu posso ter do raio incidente para que comece a haver reflexão e não mais refração do raio luminoso. Tá? Então, o raio refratado antes do ângulo limite seriam esses. Aqui é o limite e a partir disso começa o ângulo que o raio incidente passa a ser refletido para dentro do próprio meio material. Isso é uma aplicação prática. Tá? Então, esse fenômeno ocorre quando a luz passa de um meio material mais refringente para um meio menos refringente. Tá? O ângulo limite pode ser calculado pelo seno do ângulo limite como sendo a razão entre os dois índices de refração, do meio menos refringente com o meio mais refringente. Tá? E isso é óbvio, porque se o ângulo incidente, né, é de 90 graus, ou se o ângulo refratado é de 90 graus com relação à reta normal, esse seno dá igual a 1. Então, se ele dá igual a 1, a gente obtém que o ângulo limite é o seno do índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2. Ou menor, menos refringente, para o mais refringente. A aplicação prática da reflexão interna total é basicamente a criação de fibra óptica. Então, o que é fibra óptica? É um material, né, uma fibra feita de um material que geralmente é transparente. Esse material ele oferece baixa resistência à propagação da luz nele, certo? E a partir do ângulo incidente, né, do ângulo limite, né, associado à construção da fibra e também da fonte inicial do pulso luminoso, a luz ela vai se propagar dentro dessa fibra óptica, sofrendo sucessivas reflexões internas totais. Tá? Então, a gente vai observar aqui o esquema. Você tem aqui uma fonte luminosa, né, de luz, pode ser uma lanterna, uma lâmpada. Né? Então, você tem um raio incidente, ele vai sofrer sucessivas reflexões internas totais dentro do material, e, com isso, ele vai ter uma perca menor de pulsos luminosos. Ou seja, a gente pode colocar uma informação aqui, certo? A gente pode transmitir a informação com menos perca de dados, tá? Então, o fenômeno de reflexão interna total tem várias aplicações, porém uma delas, das mais conhecidas, é a fabricação de fibras ópticas, tá? E a gente sabe que a fabricação de fibras ópticas é muito importante para a conexão de internet no mundo, né? Então, a fibra óptica seria um dos primeiros ou até mesmo um dos mais sofisticados, das mais sofisticadas tecnologias associado ao estudo da refração em meios materiais, ok? Mais especificamente a reflexão interna total. Bem, com essa aula, pessoal, espero ter deixado bem claro essa parte inicial, né, de óptica geométrica. Queria dizer para vocês que o que eu estou fazendo, né, a princípio é selecionando, e eu queria que vocês dessem mais ênfase, né, ao que ao que eu estou colocando nas aulas, publicando nas aulas, porque essas aulas vão ser, eu vou seguir mais o roteiro dessas aulas, porém não estou dizendo que eu quero que vocês façam as atividades do Tarefa Online, né, façam as atividades, vejam as aulas que estão publicadas no portal, mas queria também dizer para vocês que essas aulas elas são mais voltadas, essas aulas que eu estou dando agora são mais voltadas para tópicos que eu quero cobrar com mais profundidade, tá? Então a gente tem que eu estou fazendo uma seleção de todo o material, dentro do material dos tópicos mais relevantes para essa primeira aula do primeiro bimestre, e nas próximas semanas a gente vai estar publicando isso para vocês, né? Outra coisa, a gente está com uma ideia, né? Isso ainda vai ser colocado para vocês, com toda certeza, mas a gente está com uma ideia de fazer um encontro, né, com vocês para tirar dúvidas através do aplicativo Zoom, certo? Isso está sendo analisado, mas provavelmente vai ser feito dessa forma, né, que é tirar dúvidas em tempo real. Acho que seria bem interessante isso. E pedir para vocês para continuar estudando, continuar fazendo tarefa online. Eu estou acompanhando, mesmo de longe, eu estou acompanhando quem está fazendo ou não, certo? E esperarem as próximas semanas que terão mais aulas, tá ok? Pois, tenha um bom dia e até a próxima.